É porque agora a gente fala de alguém que foi uma das maiores modelos do país. Estampou capas de várias revistas, desfilou pelo mundo todo e se tornou empresária. Agora, Luísa Brunet dedica parte do seu tempo à luta contra a violência doméstica. Eu fui ao Rio de Janeiro conversar com ela. Nós estamos em um dos hotéis mais tradicionais da cidade do Rio de Janeiro para conversar com um dos maiores ícones da moda no Brasil. Luísa Brunet, muito obrigada por você estar aqui hoje comigo. Muitíssimo obrigada. Obrigada. É um privilégio ser entrevistada com você, Carolina, porque a gente já se acompanha assim de uma vida. Aliás, eu queria contar para vocês que eu e a Carolina fizemos, acho que a primeira novela, né? Não é? Foi a minha primeira novela, O Mapa da Mina. Também. Eu queria até começar um pouco, para quem ainda não conhece, você foi uma pessoa que presenciou na sua família a violência, né, doméstica, sua mãe sendo vítima de abuso, depois você mesma sofreu abuso na sua adolescência. Quando você olha para trás, como você se sente? Sentada aqui com você, eu fico olhando para trás e vendo aquela menina que nasceu no interior do Mato Grosso, na roça. De 6 aos 12, eu morei em uma cidade chamada Itaporã, que é Moça Bonita em Guarani. E nessa época, eu tive, infelizmente, contato com a violência contra minha mãe. Mas naquela época, Carolina, não se falava em violência doméstica. Não existia essa nomenclatura de violência de gênero, violência doméstica. A mulher era simplesmente, ela obedecia o seu marido e ela era uma propriedade dele. E o meu pai, ele, mudando para a cidade, ele achou que ia conseguir um emprego mais decente que não lavrador, como ele era antes. E ele teve dificuldade de encontrar emprego e começou a fazer uso do álcool. E com isso veio a violência contra a minha mãe. O que acontece hoje em dia é exatamente a mesma coisa. Então é muito traumático você viver num lar onde você assiste a sua mãe sendo humilhada, ela apanhava. O meu pai usava arma, ele apontava a arma para ela, dava tiro na parede. Então, para a gente era muito angustiante. Mas eu, naquela época, eu lembro, minha mãe lembra também, que eu ficava no meio dos dois. Então, já me posicionava porque eu achava aquilo horroroso. Antes disso, eu sofri um abuso sexual quando eu tinha 13 anos, que eu acho que é uma pauta importante que eu comecei a falar depois de muito tempo, porque o que a gente vê hoje é muito grave, né? A cada 1 hora, 4 crianças são abusadas sexualmente, de 0 a 13 anos de idade. Então, são dados... Por que você acha que você calou isso durante tantos anos, Luísa? Você acha que isso é um fator recorrente em quem sofre abuso? Eu acho que sim, sabe, Carolina, porque parece que os abusos, eles são constantes porque a gente tem vergonha de interromper esse ciclo, por vergonha e medo. Então, eu nunca contei para minha mãe, muito menos para meu pai, que era agressivo, que eu tinha sofrido um abuso sexual, porque eu nem entendia isso. Eu estou falando de 1978, nem se falava nisso. Uma violação contra o corpo de uma criança é muito grave, porque o temor que ela tem e o agressor, ele chantageia essa criança, sabe? Deixa ela com muito medo. Quando eu entrei, por acaso, para ser modelo, foi a mesma época que a Xuxa entrou, a Márcia Porto, eram as modelos à época. Na verdade, acho que a gente abriu um precedente porque as modelos que eu conhecia na época eram mulheres exuberantes, extraordinárias e muito europeias, porque eram magras, altíssimas. Aí chega a Luísa Brunet, a Xuxa, a Magda Kotroff, com corpo violão, bronzeadas. Então, acho que a gente abriu um precedente para que a brasilidade pudesse desfilar nas passarelas. A gente fazia não só passarela, mas as passarelas eram mais expostas, eram desfile de lingerie, de maiô, era mais ousado, que foi os anos 80. E com isso vinham os convites também dos homens que achavam que estava escrito na testa da gente que esse tipo de modelo a gente pode contratar para alguma função, além dela estar aqui desfilando para mim. Eu lembro de uma situação que aconteceu de um suposto casting em São Paulo, e eu fui fazer esse casting em São Paulo para um catálogo, e quando eu cheguei lá tinha uma garrafa de champanhe, um homem de roupão e uma Playboy em cima da cama. Aí eu falei, aqui não, tá? O senhor está completamente enganado, o senhor está equivocado. E eu comecei a gritar, porque era um hotel muito conhecido em São Paulo, e eu comecei a gritar do, sei lá, de que andar que era, e aí causou uma comoção. E eu acho que essa bola correu, porque nunca mais me fez nenhum tipo de proposta dessa magnitude. Você teve 3 casamentos, né? Você teve o primeiro, que você casou aos 16, que é uma criança, né? Depois você se casou com o Armando, ficou 24 anos casado, o pai dos seus filhos, né? E depois você teve essa última união com o Lírio. Qual o segredo para uma relação ser equilibrada e funcionar? Acho que a grande fórmula realmente é o respeito mútuo e você entender o espaço do outro. Eu fiquei casada há 6 anos com o primeiro marido, a diferença de idade era grande, eu tinha 16, ele tinha 28. Eu era caipira do interior, menina do subúrbio, ele era classe média alta daqui. Então era complicado me readaptar a essa nova configuração da minha vida. Mas você vai aprendendo também a se readaptar. O Armando, argentino, na época eu era muito conhecida,
ainda tinha uma rivalidade entre a Argentina e o Brasil, então administrar isso, ser uma modelo brasileira, que era o símbolo sexual e casada com um argentino. E no terceiro relacionamento, começou justamente com todas dessa forma, amorosa, com muito respeito, e isso se perdeu ao longo do relacionamento, até que me foi levado a uma agressão física violenta e eu precisei me posicionar. E quando eu sofri violência, eu achei que já era hora de interromper esse ciclo. Afinal de contas, a minha avó sofreu violência doméstica, a minha mãe sofreu violência doméstica, eu sofri. Eu falei, eu não quero que a minha filha sofra, muito menos a minha neta. Você acha que a justiça se cumpriu? Na criminal ele foi condenado, sim. Eu acho que dentro da Lei Maria da Penha, ele foi condenado. Quando ela se cumpre, é maravilhoso, porque ela sana a minha dor e de muitas mulheres que esperam justiça. A mulher precisa reconhecer que ela está sofrendo alguma dessas violações e ela precisa ter ajuda. É muito importante que as mulheres não julguem outra mulher porque está num relacionamento abusivo e não consegue sair. Não é fácil sair, porque tem dependência emocional, dependência financeira, tem filhos. Então, o que ela precisa é de um encorajamento, de um apoio até ela fazer a denúncia. Uma vez feita a denúncia, não retire, porque a gente sabe que o agressor é reincidente. Como você prepara sua filha para o mundo que a gente está enfrentando? E também, principalmente, como você educa seu filho, homem? Os meus filhos, eu decidi, assim, criar eles com uma liberdade enorme, de qualquer assunto se fala. E o que eu mostrei para eles foi a minha própria história, né? Eu sempre contei de onde eu vim, né? Das dificuldades que eu passei quando criança. Tudo era muito, muito claro. Eles tiveram uma mãe super batalhadora dentro de casa. Então, acho que os exemplos que a gente dá dentro de casa servem como se fosse uma escola. Por isso que é muito importante educar. E é muito importante a gente dizer a verdade, é muito importante a gente apoiar, dar responsabilidade. Você tem filhas, eu também tenho. Então, você sabe que é bom ser dessa forma, né? Você sempre foi um ícone de beleza, você continua a ser lindíssima, né? É impressionante como você é uma mulher maravilhosa, né, Luísa? Você passa e tem essa coisa. Mas como é envelhecer aos olhos públicos, né? Porque isso todas nós que vivemos diante das câmeras, de uma forma ou de outra, passamos por isso. Eu queria saber qual é o seu ponto de vista. Ai, Carolina, de verdade, eu acho envelhecer maravilhoso. A gente tem... Eu tô falando sério, assim. Tem muitas pautas de mulher depois de 50, né? E tudo que traz a maturidade, que é essa questão da menopausa e tudo isso. Eu passei muito tranquila, porque eu acho que depende também muito de como você encara a maturidade. Eu acho que a maturidade traz coisas maravilhosas. Eu, sinceramente, eu me acho maravilhosa ainda. Eu tô com 58 anos. Eu me acho ótima. Você tá linda com 50. Então, assim, as mulheres têm o privilégio de envelhecer hoje em dia com mais dignidade. Sem dúvida. Eu queria te agradecer muito por você ter vindo, mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Eu sou sua fã, você sabe, né? Eu também. Vocês sabem que o Domingo Espetacular tá mais digital do que nunca, né? Nós fizemos uma série de perguntas para a Luísa que foram enviadas por vocês que estão aí assistindo. E a Luísa respondeu a todas essas perguntas, mas esse conteúdo é específico para você que vai acompanhar a gente pela internet. É muito fácil. Você pode acessar o nosso canal pelo r7.com/canal Domingo Espetacular ou apontar a sua câmera para o QR Code aqui na sua tela. Você vai lá direto ver todas as respostas que a Luísa deu para as perguntas que você fez.